Bom dia, a paz do Senhor, caros alunos, irmãos em Cristo. Então vamos aqui para mais um momento da nossa disciplina História do Cristianismo. Vamos aqui encerrar nessa parte aí de nossos comentários sobre o nosso material, o nosso conteúdo programático. Tá na apostila de vocês aí, lá no ponto 5, página 14, um tópico que trata do surgimento popstar no Evangelho, né? E aí, como a gente está falando da história do cristianismo no Brasil, nós queremos nos focar, claro, então, aqui no nosso território nacional. Porque isso é um problema mundial, né? E, assim, o que eu quero aqui trazer como reflexão para nós é que as igrejas protestantes evangélicas então chegaram no Brasil. No último vídeo nós falamos de maneira introdutória como que se deu, né, através primeiramente do catolicismo que chegou aqui, né, através aí do processo de colonização, e posteriormente tendo que lidar justamente com a resistência, né, do catolicismo e outras adversidades, o protestantismo foi se instalando, né? Nós falamos de como algumas igrejas importantes chegaram aqui e depois até mesmo outros movimentos oriundos dos Estados Unidos. E isso foi se dando a partir do século XVI, mas sobretudo no século XVIII, essas igrejas e movimentos começaram a ser implantadas aqui de uma maneira mais sólida, né? Nós falamos disso. Então, e aí apresentamos que hoje no Brasil, segundo aí dados que são divulgados, nós teríamos aí aproximadamente 40 milhões de evangélicos. E eu falei aqui também no último vídeo sobre as milhares de igrejas que existem, igrejas que surgem de um dia para o outro, igrejas muitas vezes com doutrinas questionáveis, né, com seus líderes se auto-intitulando pastores, apóstolos, com objetivos no mínimo questionáveis. Nós falamos dessa questão toda aí. Falamos das igrejas neopentecostais que surgem a partir da década de 60, sobretudo. Falamos um pouquinho aí da teologia, da visão. Infelizmente a visão mercantilista, que é muito nociva, o enfoque em batalha espiritual. A gente falou um pouco disso. Agora, existe um outro problema, que é essa questão que eu diria aqui, né? Culto à personalidade. São pessoas, são líderes eclesiásticos que, assim, adotam uma postura não de servos de Deus, não de instrumentos de Deus, mas de popstar, né? De popstar, de celebridades do mundo gospel. Isso se dá em todas as áreas, tá? Isso se dá no meio dos pregadores, no meio pastoral, no meio de liderança mesmo, de quem está na frente, quem é ministro. E se dá também no meio aí dos cantores, né? Dos músicos, do meio gospel. Essas pessoas, elas acabam, digamos assim, copiando muito a filosofia mundana, né? E então elas buscam a fama, ou no mínimo elas aceitam a fama, e as pessoas, né, o público gospel, infelizmente passa a ter uma visão também mundana, de considerar essas pessoas às vezes mais importantes do que elas realmente são. É interessante a gente dizer que não é que ninguém tem importância, mas tudo que nós fizermos deve resultar na glória de Deus. Só Deus deve ser glorificado, só Deus deve ser honrado, né? Como Ele merece, e toda honra e toda glória pertence a Ele. E quando nós, como líderes, como servos de Deus, começamos a nos colocar numa posição que não é nossa, que é de Deus, que não é nossa, a gente começa a buscar a atenção
mais para nós do que para Deus, aí acontece o chamado culto à personalidade, né? São pessoas que são aí praticamente veneradas, adoradas, que elas falam é lei, né? E aí, por exemplo, no meio da música gospel aí, se você for num chamado show, eu já não gosto dessa expressão, dessa palavra show, né? Acho que não combina com o evangelho essa palavra show. Mas tem um chamado show gospel aí. E se você vai num show desse, você vai perceber ali gente endeusando esses personagens e etc. Então, sai do propósito. Sai do propósito. E isso é muito sério. Que no Brasil, nós temos aí hoje líderes evangélicos que são muito fortes na mídia, né, que estão aí de alguma forma inseridos nesse contexto aí de estar em evidência, de serem conhecidos pela maioria. Não tem problema nenhum com isso, mas eles usam, né, desses meios também para alimentarem essa questão do ego, alimentarem essa questão da fama, e as pessoas vão também contribuindo com isso, porque passam realmente a endeusar essas pessoas. Então hoje aqui no material de vocês estão vendo, existem aí ministros, pastores que falam muito mais de si que do evangelho, né? Usam aí uma linguagem no mínimo estranha, né? Comum aí, piadas, provocação de gracejos aí no meio do povo, assim, não focam na palavra, não se apegam à palavra, mas se apegam muito mais aí numa mensagem de autoajuda, e toda aquela postura de um servo de Deus, ela é deixada de lado e a pessoa passa ali a se apresentar como uma celebridade. Infelizmente isso acontece muito aqui, né? Pessoas que adotam aí um meio mundano, né, para as suas vidas, para os seus ministérios, e passam a se considerar mais importantes do que realmente eles são. Então a gente não pode concordar com isso. A gente não pode de forma alguma adotar personalidades como seres inquestionáveis. A Bíblia diz, em Hebreus, por exemplo, que nós devemos obedecer nossos líderes, honrar nossos líderes, mas esses líderes precisam ser homens e mulheres que estejam vivendo a palavra, pregando a palavra, que realmente sejam servos de Deus. E isso, obedecer, não significa que a gente não vai examinar o que pregam ou examinar a postura deles através da palavra. Nós precisamos ter a palavra aí como norte absoluto para a nossa vida, e nós temos que separar aí os verdadeiros líderes dos falsos líderes. Essa questão de falsos pastores, falsos mestres, isso é antigo. Isso desde a época da igreja primitiva, a época dos apóstolos. Os apóstolos já combatiam esses falsos mestres, né? Os mestres agnósticos, gnósticos, os judaizantes. O apóstolo Paulo falou muito disso, falsos pastores, falsos mestres. E são pessoas que estão inseridas na igreja e que têm seguidores, têm seus defensores. E a gente tem que identificar e tem que separar quem é quem, né, e seguir os verdadeiros líderes. Então, é muito interessante a gente ter esse cuidado, né? Indo aí para o lado da música também, né? Os cantores gospel. E aí eu chamo a atenção também para a letra, né, das músicas que eles compõem, que eles cantam. Muitas vezes letras aí que não tem a cruz como essência, letras aí dotadas de um antropocentrismo, ou seja, um homem no centro, o homem no centro, não tem Cristo no centro,
letras que não edificam, letras que não resultam numa adoração genuína, verdadeira a Deus. Hoje a gente vê aí algumas músicas que não dá para cantar. Se você conhece a palavra de Deus, se você sabe o que é louvor, o que é adoração, na concepção bíblica, você não canta umas músicas dessas, né? Então eu não sou aqui a favor de defender só um estilo musical, ou dizer que um estilo X, o estilo Y é demoníaco, o ritmo tal é proibido. Não. Todas as coisas podem resultar na glória de Deus. A primeira carta aos Coríntios 10, então, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, os ritmos, os estilos musicais, eles podem sim ser utilizados para adoração, para o louvor, para a edificação do corpo de Cristo. Não há problema nisso. O que mais me chama a atenção é o propósito, é o objetivo, né, de alguns cantores, de alguns músicos, e o conteúdo da letra. Né? O conteúdo da letra, para mim, é mais importante que o ritmo. Né? O que essa letra leva realmente a pessoa a adorar a Cristo, resulta numa edificação. Essa letra é bíblica, né? Então, a gente hoje tem, infelizmente, muito problema com isso, tá? Os chamados levitas aí, que não entendem que ser levita é ser um servo, né? Antes de mais nada, é ser um servo. Os levitas não só cuidavam da parte musical do louvor, como cuidavam de toda a administração do templo, de toda a parte aí de cuidado. Tinha levita soldado, tinha levita guarda, tinha levita ali responsável por alguma coisa mais braçal, né? Mais de bastidor. E aí eles querem usar esse termo levita muitas vezes para falar de uma posição que não corresponde à posição bíblica, né? A posição de popstar, de alguém famoso ali, de alguém que só canta e nada mais é. Então a gente precisa ter cuidado com isso.